Tudo bem? Começando aí mais um vídeo aula para a turma do 8º ano, onde nós iremos abordar o capítulo 5, que vai tratar de dois temas importantes da história do Brasil: a vinda da família real e a independência do Brasil. Tá? Antes de entrar em detalhes sobre esse capítulo, ele dialoga praticamente com o que nós estudamos lá no terceiro capítulo, né? No capítulo anterior, né? O capítulo 4, né? Onde eu falo sobre o período napoleônico, que é bem lá no finalzinho, depois que eu falo sobre a Revolução Francesa, né? E eu me lembro que eu comentei com vocês de que a Revolução Francesa ela é uma revolução burguesa, que ela foi bancada pela burguesia. E que a mesma burguesia que coloca Napoleão no poder, ela é a mesma que vai derrotá-lo, né? E aqui nesse capítulo ainda mostra algumas características, alguns empecilhos, digamos assim, para alguns estados-nações, como Portugal e Espanha, por exemplo, o quanto era temeroso essa aproximação de Napoleão em dominá-los, né? A Espanha foi dominada, né? Depois que Portugal é dominado por Napoleão. Mas em Portugal, ainda um regente, um monarca, né? O Dom João VI, né? Que muitos, né, dizem, narram de que ele fugiu, saiu às pressas, né, fazem até chacota, né, porque há os registros, os documentos da época da saída, né, dele com a família real e com boa parte da corte, né, que tratava-se de um dia complicado, chovia muito, né, um dia totalmente atípico naquela, né, que pegou todos de surpresa na hora da saída. Parte da biblioteca dele ficou no porto, que ele não conseguiu trazer, então deu uma característica de fuga. Mas a saída de Dom João VI de Portugal foi algo totalmente pensado, né, com muita estratégia. Né? Dom João VI não era bobo, era um homem muito inteligente, então ele planejou tudo aquilo. Se houve alguns empecilhos na hora da saída, né, historicamente, né, aí fica aquelas interpretações, as diversas piadinhas que são feitas em relação a isso. Né? Mas ele foi um cabeça pensante de importante. Tanto que numa das memórias, né, de Napoleão, quando ele vai se referir a Dom João VI, ele diz exatamente, né, de que foi o único que me enganou. Né? Ele chegou lá, Napoleão, dominou Portugal, mas não tomou o reino, porque não prendeu o herdeiro, a figura que representava toda aquela herança monárquica de Portugal. Né? Então isso criou-se um impasse, né? De uma conquista que ele não conquistou de fato, porque ele não prendeu o monarca, que já estava muito longe, já estava, né, mar adentro em rumo ao Brasil. Mas logo aqui no início do capítulo eu queria ler um trechozinho que eu grifei, que está lá no primeiro parágrafo, que fala assim, ó: a ascensão de Napoleão Bonaparte proporcionou aos estados absolutistas europeus o receio de que as ideias burguesas ultrapassassem os limites das fronteiras da França. Olha aí, como eu falei, sobre os burgueses, né? Tratava-se dessas ideias burguesas, desse pensamento burguês ultrapassar essas fronteiras. Então, ultrapassar de que maneira? Ampliando o império, né, que estava sendo construído, que o objetivo era de criar um grande império, né, ao comando de Napoleão Bonaparte. Né? Mas, né, só abrindo um parênteses para falar sobre esse ponto, né, o Napoleão chegou a um ponto que ele foi crescendo com essas suas ambições de império. Chega um determinado momento em que a burguesia ela não sustenta mais isso, né? Ela não suporta mais sustentar as ambições de Napoleão. Por quê? Porque ele promovia muitos conflitos, muitas guerras, e você manter um líder guerreano, né, na luta, no dia ali no front, né, para conquistar, custa muito. Né? E a burguesia, quando percebe que essas ambições começam a mexer no bolso, né, mexer com as suas finanças, esse investimento
pessoal passa a ser não muito interessante. Então ela mesmo depois, é óbvio que aí não vai falar sobre isso, só estou só acentuando, é ela mesma que vai liquidar com todo esse poder do Napoleão Bonaparte. Tá? Existem algumas questões aí que não são ditas no livro, né? Mas quando Dom João VI chega, né, ao Brasil, né, na costa da Bahia, uma das questões que ele já começa a fazer, o que ele faz? Né? Ele já começa a mandar construir embarcações para aumentar o poder da sua marinha, né? Para poder ter uma maior estrutura. Ele vai mandar, depois, posterior, construir uma estrada que une a Bahia ao Rio de Janeiro. Ou seja, um homem que faz isso ao chegar, começa a tomar todas essas decisões, ele não é um homem que saiu, né, de Portugal assim às pressas. É um homem que saiu de Portugal de casos pensados, né? Embora já existia lá em 1534, 1536 a intenção de transferir a corte de Portugal para o Brasil, mas isso nunca findou-se, né? Tem uma obra muito interessante da Maria Ondila, né, que é uma autoridade sobre esse assunto. Ela escreve primeiro um capítulo de um livro chamado 1822, é um livro publicado, se não me falha a memória, em 1972, cujo título do capítulo chamava-se A Interiorização da Metrópole, onde ela narra justamente essa questão da interiorização da metrópole. O que isso significa? Transferir a corte de Portugal para o Brasil. Depois, mais tarde, acho que nos anos 90, ela escreve um livro com esse título, A Interiorização da Metrópole, aonde ela se aprofunda mais falando sobre essas questões, aí aborda, né, dá até alguns sinais. Olha, aqui existem algumas questões de comércio que podem ser mais estudadas, enfim, é uma autoridade nesse assunto quando se fala sobre família real, né, na transferência da família real para o Brasil. Né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu sugiro a leitura do livro da Maria Odila, né, A Interiorização da Metrópole. Eu não tenho o livro, eu já tentei comprar e não consegui encontrá-lo. Assim que tiver a oportunidade de surgir aí perdido no estante virtual, eu irei comprá-lo, porque eu conheço algumas partes do livro e o livro realmente, de fato, ele é maravilhoso. Né? Então, feita essa leitura, né, o Napoleão ele começa a construir ações, né, para impedir, né, esse avanço dos outros Estados-nações, Portugal, Espanha, né, vai aferir também os ingleses. E como é que ele vai fazer isso? É com um bloqueio continental, né? No capítulozinho abaixo, onde tem uma imagem, ele fala assim, ó, o imperador francês Napoleão Bonaparte conseguiu dominar o território europeu em pouco tempo. De fato, ele tinha uma estrutura muito grande. Provavelmente, aquela estrutura, mesmo deflagrada, né, e abalada, porque já ninguém mais suportava do absolutismo, não tirou da França um poder, né, de grande nação, né? De poder expandir, né? E Napoleão pegou isso e fez com que ele se estruturasse mais, né? De forma de estender o território francês, né? E ele vai sufocar principalmente a Inglaterra, né? Ele tenta, inclusive, dominar os ingleses, mas os ingleses tinham um aparato, né, de exército, de uma marinha que era bem estruturada. Isso não foi possível, né? Eu me lembro de uma das minhas aulas de faculdade, tive um professor chamado Ronald Apolinário, que ele fala que houve uma tentativa dos espanhóis de dominar os ingleses, e eles saíram né, em uma quantidade assim imensa de embarcação, com um exército potente, assim, extremamente potente, para dominar e derrotar inclusive os ingleses. Mas eles no trajeto eles foram, né,
pegos de surpresa por aquelas tempestades em alto mar, e a maioria das embarcações se perderam, e quando eles chegaram lá para lutar com os ingleses, acabaram perdendo, né, porque eles perderam a força, né? Talvez se isso não tivesse ocorrido, a história da Inglaterra seria outra, né? Isso é um parêntese, né, de algo que me veio agora na mente. Eu falei, bom, eu acho que é importante falar. Mas a Inglaterra sempre se manteve forte, ela se mantém forte até hoje, né? O Reino Unido, ele é muito forte, né? Ele é muito, tem uma potência, né, de manter-se dentro dessa estrutura. Talvez seja a das estruturas imperialistas, né, do período dos grandes impérios, né, de forma ainda na história contemporânea, uma grande potência, né? E ele tenta fazer isso com os ingleses a partir do bloqueio continental, né? E ele vai tentar o que planejava destruir as indústrias inglesas, mas ele não consegue, né? Ele vai tentar de uma maneira para poder impedir esse avanço das estruturas, né? Feita essa abertura, né? Tem uma citação, né, que eu gostaria de falar para vocês, que está aqui na página 61, né, que ele fala sobre a abertura dos portos, né, da abertura dos portos, que ele vai classificar, isso aí já são decisões, né, já são decisões importantes aí do tratado, né, de Methuen, né, aonde eles vão ter lá a abertura dos portos, né, para as nações amigas, né, isso já em 1808, né? Aí ele vai falar da criação do Banco do Brasil. Isso já são ações já de Dom João VI, né? Olha só, um sujeito que já vem com essa cabeça, pensando nessa estrutura, ele não saiu de lá, né, com o rabinho entre as pernas, né? E a criação do Banco do Brasil, permissão de atividade da indústria no Brasil, extinguindo, né, o alvará, né, que era determinado por Dona Maria I, né, a assinatura dos 2 tratados com a Inglaterra, e a aliança e a amizade, né, ou seja, havia essa aproximação de Portugal com os ingleses, né, o estabelecimento da Biblioteca Real e da imprensa régia. Era um sujeito que já pensava muito, né, nessa importância de livros, porque ele era um homem que lia muito, né? Então, perceba-se que ele era um homem muito culto, né? O incentivo às missões exploradoras, né? A pesquisa da arte, né? Olha só, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido e Portugal e Algarves em 1815. Aí logo em seguida ele vai falar da criação de uma burocracia no Brasil, fundação da Academia Militar e da Marinha. Olha aí, tá vendo? Que ele precisava ter estrutura, né, de forças armadas, né, para manter a soberania dele no poder, né? Isso é algo que está sempre em discussão, inclusive agora aí em voga, levando debates acalorosos, né? Fundação do Hospital Militar, criação das 2 escolas de medicina, olha só, criação da Academia de Belas Artes e criação do famoso Jardim Botânico, né? Sempre que você passar ali pelo Jardim Botânico, quando você olhar todo aquele planejamento, toda aquela região arborizada ali, é um pensamento, é algo que foi algo criado por Dom João VI, temos heranças dele em relação a isso. Isso mostra a importância desse homem que era um cabeça pensante, né? E aí vemos a parte 2, né, que é a coroação de Dom João VI, né? Que é dada em 20 de março de 1816, né? Aí após o falecimento da Dona Maria I, né? Mas ele só vai ser coroado de fato em 6 de fevereiro de 1818, né? Há uma cerimônia de aclamação, né? Porque com essa aclamação, mesmo ele estando no Brasil, ele ainda, né, pela sua hereditariedade, ele ainda era rei de Portugal, mesmo lá tendo Napoleão dominado Portugal, né, durante esse processo. Então, nesse período, ele foi, né, nomeado, né, condecorado como
imperador, né? Ele vai estar dominando não só o Brasil, tá ali regendo a corte na colônia portuguesa, né, do Brasil, mas vai estar também, assim, teoricamente, né, não estando lá na prática, Portugal. Então, essas ligações entre Brasil e Portugal, a partir da coroação, ela vai ter esses desdobramentos, né? Tem a relação que nós vamos ter, que ele vai abordar, né, são garantias de imposto a Dom João VI, para ele poder produzir tudo isso que ele planejou, né? E isso vai estar intensificado em novembro, né, em 29 de novembro de 1817, né? Que quando chega, e a partir de 1816, um pouquinho antes, né, ele traz também para poder ampliar essas suas ações, né, a famosa missão artística na francesa, onde vai ter um artista importante, que é o Jean-Baptiste Debré, né, e o Nicolas Antoine Tounet, né, tem até na parte final do livro aqui, né, lá no finalzinho, na página 68, que vai assim, Debré no Brasil, é legal. Você lê também para ver as pinturas, né, as narrativas, né, e praticamente ele fez registros históricos importantes, porque mostrou, né, mulheres negras lindíssimas, né, sendo retratadas da maneira, com as suas vestimentas, né. Eu li em alguns artigos que algumas pinturas de Debré mostrando aquelas mulheres da maneira como elas se vestiam, não mostrava ser uma mulher comum. Provavelmente aquelas mulheres seriam umas mulheres de importância da África. Então há retratação de como era o Rio Antigo ainda nesse período de ainda, né, de colônia. Então a arte de Debré ela é fundamental. Então eu sugiro que vocês deem uma atenção a esse aspecto, né? A partir desses assentamentos, digamos assim, né, de assentar-se a poeira após o Dom João VI chegar, ele vai começar a tratar de outros assuntos, que é o que vai dar a ele muita dor de cabeça, que é a relação com os partidos políticos que vão começar a se formar, né, nesse período. Então, na página 62, vocês vão observar que vão ter 3 partidos, né? Tem lá o Partido Brasileiro, né, que tinha como interesse, né, a monarquia e a manutenção das conquistas de 1809 e 1815. Ele era um partido formado por comerciantes e pela aristocracia rural do Centro-Sul, né? Era um partido que conseguiu convencer o príncipe regente Dom Pedro I, né, a permanecer no Brasil, e é daí que surge o contexto, né, do Dia do Fico, né, daquele famoso momento, né, do Dia do Fico, do discurso de Dom Pedro I. O outro partido é o Partido Português, né, que ele era formado por militares e comerciantes. Interessante, né, porque tem discussão hoje, que você fala, nossa, tem tantos partidos que tem militares, como se isso fosse uma grande novidade no Brasil, e não é. Nós estamos falando aqui no período ainda de Brasil Império, ainda nem tinha se constituído um império no Brasil, né, ainda como colônia, mas já tinham partidos que tinham composição de homens de farda, militares e comerciantes, né? Olha só a curiosidade. Tem tanta discussão hoje de um sujeito que é um empresário que se associou a um partido que tem lá militares, e ele, não, poxa, isso não é novidade de atual, né? Isso já está sedimentado no passado histórico do Brasil, né? Eles eram favoráveis aqui à recolonização do Brasil, né? E o Partido Português tinha uma outra característica, ele não era efetivamente um partido, digamos assim, né?
e sim uma corrente de opinião. Mas essa corrente de opinião, ela tinha voz ativa. Se você tem membros importantes que são militares e são comerciantes, óbvio que a opinião dessas duas categorias, dessas duas classes, digamos assim, elas serão ouvidas e têm relevância na hora da opinião política. E o último eram os liberais exaltados e radicais, né? Eles reivindicavam a república, né? Essa reivindicação, ela vai ficar aí numa extensão, num hiato, aonde só vai ocorrer isso em 1889, né? Com o fim do Império, né? Com a família real, né? Com Dom Pedro II indo definitivamente embora para a França. Né? Era formada por uma população urbana, aí tinha jornalistas, médicos, advogados, pequenos comerciantes, padres, né? E aristocratas, né? Nordestinos que não eram beneficiados pela política joanina. Não? Então tinha esses grupos aí, né? Que não foram privilegiados pelas leis de Dom João VI, que se associaram a esse partido. Outra característica era um grupo que desejava uma independência, né? Reformas sociais e estruturação de uma república. Lá no finalzinho ainda de um texto ele fala assim, defendia um projeto liberal avançado. Olha só, incluindo a descentralização política expressa no federalismo. E na sua versão mais radical, eram favoráveis ao fim da escravidão. Né? Essa parte do fim da escravidão é interessante. Né? Embora não ocorreu, ainda vão se levar décadas para que haja, de fato, né, o fim da escravidão no Brasil. Mas percebam que aqui nós estamos discutindo questões que se abordam hoje. Né? Um projeto de liberação avançado. Hoje essa discussão, né, de quem é a favor do total liberalismo no Brasil. Quando se fala liberalismo, envolve tudo, né? Principalmente comércio, né, negócios, né, entrada e saída de capital, né, enfim, desse do chamado hoje no neoliberalismo, digamos assim. Né? Mas ele fala outra questão aqui, que é incluída da descentralização política. O que significa? Né? De você dar autoridade e autonomia para determinadas regiões. Nós estamos vendo hoje, com essa crise da Covid, que essa descentralização, dependendo de quem está no poder, ela não está dando muito certo. Né? Que o Supremo colocou na mão, né, responsabilidade de decisão de prefeitos e governadores. Olha o que está acontecendo em vários estados, né? Decisões equivocadas, gastos públicos estando à mercê de corrupção. E nós sabemos que essa herança de corrupção e de homens com pensamentos onde olham só para si e não pensam no povo, né? Não é de hoje. Né? Não duvido que não seria diferente o pensamento se isso fosse possível, nessa descentralização em um país de um território extenso, imenso como o nosso. Né? Mesmo que você esteja no poder num país desse, você saber o que está acontecendo nos quatro cantos do país, do Brasil, é muito difícil. Né? E a parte, né? E eram radicais, né? Esse é um discurso radical. Diferente de hoje, você vê radicalismo na direita, você vê radicalismo na esquerda, você vê radicalismo no centrão. Então essa questão radicalista dentro dessas discussões políticas, ela também não é de hoje, não é nenhuma novidade na história do Brasil. Né? Aí ele vai falar, né, do processo da recolonização e da independência. Eu marquei alguns pontos que eu vou, né, pontuar para vocês que eu acho importante. Né? Movimento liberal, né? Havia aí um movimento anti-abolicionista, né? Para que não se findasse a escravidão. Eles conseguem, né? Porque isso aqui vai sustentar até 1888, né? Que era tudo isso promovido por quem? Também pela burguesia. Esse discurso,
né, anti-abolicionista, e esse movimento liberal era a burguesia que sustentava, né, um objetivo de transformar o governo português em monarquia constitucional, né. Outro ponto, propunha o retorno do processo de colonização e a volta de Dom João VI a Portugal, né. Aqui nesse capítulo ele não fala, né, mas depois que Dom João VI volta a Portugal, né, ele morre lá envenenado. Enfim, só um parêntese, vocês podem encontrar referências sobre isso. Não só ele, mas para que ele retornasse com a família inteira. Essa era a ideia, né, a princípio aqui no processo de recolonização. É o juramento de constituição pela monarquia, né, assim como uma submissão ao parlamento. Óbvio que Dom João VI não ia se sujeitar a isso tudo, né? Em relação a esse aspecto, existe também 3 pontos que são importantes o aluno se ressaltar. Na página 64 ele fala assim, tem uns pontilhados, está assim acentuado em pontos vermelhos, que ele fala assim, abolição da regência e o imediato retorno do Dom João a Portugal, acentuando isso, né? Obediência das províncias a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro. Ou seja, tudo que tinha que ser decidido era o que se decidia em Portugal, e não do que se decidia no Rio de Janeiro. A extinção dos tribunais do Rio, olha só. Tinha que ficar tudo em encargo aos tribunais de Portugal e não aos tribunais que estavam atuando no Rio de Janeiro, né? Outro ponto, para a gente finalizar aí este capítulo, né? São as constituições, né, de 1823 e 1824. Então observe que num curto período de 2 anos houve 2 constituintes, o que mostra os impasses entre Dom João VI e políticos, né, de indecisões, né, de questões pela qual, né, ele não se chegava a um diálogo. Por isso que quando o Dom Pedro II, né, quando ele estabelece a monarquia absolutista, foi um absolutista às avessas, né, como se diz historicamente. Ele tinha lá o parlamento, mas tudo passava por ele. Justamente que era para ele não ter o mesmo problema que teve Dom João VI nesse período. Então ele foi, quer dizer, extremamente, né, autoritário. Tudo tem que se passar por mim. Nada se decidia pelo parlamento, né? Mas aí em 1824 ele é ortogada, né, a Constituição, e fica decidido a instituição de 4 poderes, né? O executivo, legislativo, judiciário e o moderado. A parte final aí é o que se debate sobre a crise política e a abdicação do imperador, né? Lá na página 65 e 666 tem algo que é interessante, né? A participação de Dom Pedro I, né, aí no processo, né, da guerra de Dom Pedro I na guerra da Cisplatina, que vai gerenciar em um território que vai conquistar a sua independência, e esse território é o que nós conhecemos hoje como o Uruguai, né? A sucessão do trono, né? Há deixa eu ver se eu marquei aqui sobre isso. Não é interessante. A sucessão do trono português, né, teve um outro fator importante, né? Já que Dom Pedro era o sucessor do trono português, né, com a morte de Dom João VI em 1826, né, o Dom Pedro, o que vai acontecer? Ele vai herdar, ele vai ser o filho mais velho, né, e a pretensão de ocupar 2 tronos, né? Ele vai ser imperador do Brasil e rei de Portugal, né? Essa saída política, né, de governo, ela tem de deixar o trono, ela tem uma característica interessante, né? Porque vai ficar esse impasse, né? Do que Dom Pedro I vai decidir, porque no meio desse acontecimento da morte de Dom João VI, vai acontecer outro problema, né, que vai ser, né,
né, que ele vai tentar, né, dividir assumir os dois impérios. No primeiro momento ele vai pensar em colocar a filha Maria Glória, mas ela era uma menina de 7 anos de idade, então isso foi descartado. E havia uma outra questão, né, de como ele iria assumir lá em Portugal, porque ele era o filho mais velho. Mas o que ocorre, né, com esse problema? Lá houve o irmão dele, Dom Miguel, ele tira a sobrinha do trono e dá um golpe para poder assumir e se nomeia rei, né? Ele vai se tornar o rei de Portugal. E isso fez com que Dom Pedro I, então, tomasse a decisão de sair do Brasil e ir para Portugal. E o que ele faz? Ele vai colocar o seu filho, né, o Pedro Alcântara, né, com 5 anos de idade, né, como um regente. Tanto que um capítulo que nós iremos estudar a posterior esse, né, mais adiante, é justamente, né, o período regencial e seus conflitos. Aí nós vamos tratar disso, que já é assunto de prova, né? Lá, Dom Pedro I assume o trono, mas morre pouco tempo depois, né, acometido de tuberculose. Né? Abrindo um parênteses sobre isso, né, ele, quando teve uma tese de uma dissertação de mestrado, aonde a autora dessa dissertação conseguiu que fizesse a exumação do corpo de Dom Pedro I. E na análise dos restos mortais, descobriram que Dom Pedro I tinha algumas costelas quebradas, né? E isso provavelmente de um tombo de cavalo que ele teve quando ainda vivia no Brasil. Essa mudança de ares, né? Lembrando que a região ibérica, né, onde situa Portugal, ela tem períodos de muito frio, né? E a região aqui nossa, do nosso país trópico, é completamente diferente de quem vive em Portugal. Então, estudiosos, né, sobre o assunto, principalmente a partir dessa descoberta, a partir da exumação, né, entenderam que a causa que levou à morte de Dom Pedro I por tuberculose provavelmente teve consequências, né, dessas fraturas na costela que provavelmente deveriam ter afetado um dos pulmões e que com essa de viver em um ambiente muito frio, isso poderia ter ocasionado, né, acelerado aí e comprometido a saúde de Dom Pedro I. Né? Provavelmente ele não esperava, né, de teria muitos planos em Portugal, né, e provavelmente estaria monitorando mais a regência do filho aqui no Brasil. Ok? Esses são os assuntos, tá? Tem um texto de curiosidade na página 66 e 67 chamado Um Dia no Rio de Janeiro que Recebeu o Príncipe. Então vocês deem uma lida, até só para assim vocês terem uma noção de algumas questões diferentes do texto, né? Tem umas imagens aí, né? Uma pintura de Tuné que retrata a beleza natural exuberante do Rio de Janeiro da época, né? Vocês vão perceber como é que era bonita essa região, né? E uma pintura muito bacana de se ver, está na página 67. Façam os exercícios, né? Na página 68, como eu já tinha citado, tem aí a história, né, da missão do Debré no Brasil, falando, abaixo tem uma pintura dele maravilhosa, né, riquíssima de detalhes, era muito detalhista, né, nas suas pinceladas principalmente. Então, façam os exercícios, né, esses exercícios vão ajudar muito na elaboração do trabalho. Tá? Tem que pensar que esse trabalho não é só fazer os exercício é parte de estudo do capítulo. Né? O trabalho vai ser naquela estrutura como eu já coloquei no grupo de vocês, né? Folha de papel ao maço, bonitinho, e melhorar a qualidade do trabalho. Tá? Eu tive trabalhos de alunos do 8º ano com uma qualidade muito questionável. Trabalhos que foram feitos sem muito cuidado, sem muita atenção, né? Trabalhos assim que ficaram muito a desejar. Então procurem agora nesse trabalho do segundo bimestre caprichar um pouco mais, porque todo trabalho, né, quanto mais
ele tiver informações, quanto mais ele tiver capricho, melhor é a nota do trabalho, ok? Até a próxima, um abraço a todos.